Olá, eu sou o Jordão Augusto e sou a pessoa que vai te acompanhar nos seus estudos hoje de Jujutsu, Aikijujutsu e Koppojutsu. Se você estudou as nossas aulas anteriores, você já está preparado para essa nossa nova lição. Algumas dúvidas surgiram dos alunos perguntando sobre alguns aspectos importantes relacionados à parte de Kansetsu no Gikko, ou a parte de chaves de braço, torções. Vamos começar explicando alguns detalhes bem básicos, mas que fazem uma diferença muito significativa. Comecemos por pensar que os Hagumon, meus professores, ou toda essa tradição, essa linhagem, via, tanto na medicina como na prática marcial, o triângulo dos movimentos relacionados a manancial, afluente e receptor. No caso do Jujutsu, Aikijujutsu, Koppojutsu, principalmente no que se refere às torções, isso não é diferente. Nós estamos falando uma mesma linguagem. Perdoe. Ontem, durante uma explicação com Dom Álvaro de la Iglesia, um querido companheiro e nos está visitando agora, nesse momento, dessas férias do mês de agosto, em Valência, já estamos em setembro. Algumas perguntas foram bastante pertinentes e muito importantes dentro da relação entre a estrutura, a função e a consequência dentro do que nós conhecemos como geometria funcional. Vamos começar entendendo o funcionamento da mão, por favor. Como eu expliquei em outras aulas, nós devemos analisar as duas linhas paralelas. Então nós temos uma linha interna, que é o aspecto yin, ou seja, a parte do corpo que está protegida do vento, do frio, e naturalmente, aqui, as veias, tendões estão bem mais expostos que a parte de fora. A parte de fora é conhecida como yang. Sempre que existe uma alteração, seja em um sentido periferia para o centro ou do centro para a periferia, fazendo referência ao Hara, o centro do nosso corpo, nós temos uma alteração conceitual dentro do que se refere ao processo energético do corpo ou mesmo o aspecto tensional. Vamos entender isso melhor. Se eu giro a parte yang, querendo encontrar a parte central do corpo, nós vamos ter uma alteração. Primeiramente, considerando esta parte como receptor e o ombro como afluente, porque nós consideramos assim. A energia vem do Hara, envolve o quadril, sobe pela coluna, onde está o sistema nervoso, mais evidente, sobe até o centro do encaixe entre o cérebro, o pescoço, as escápulas, a cervical, e a partir daqui nós temos toda uma influência em bifurcação por se tratar de dois braços. Quando nós alteramos apenas uma parte do corpo, esta parte vai ser considerada yin, porque está recebendo, e a outra parte, por estar livre para atuar, vai ser considerada yang. Então, se antes nós estávamos dessa forma, vamos imaginar que a palma de mão está para cima e agora a palma de mão está para baixo, nós temos uma pequena alteração no que seria o receptor. Então aqui afluente, ou manancial, afluente e receptor. Então nós temos uma alteração no receptor. Se nós considerarmos as técnicas do Jujutsu, ambas as linhas paralelas vão estar em harmonia. Então é comum que as técnicas sejam sempre retas, utilizando mais a alavanca do corpo. Da mesma forma, se nós girarmos nessa direção, nós vamos ver as duas linhas paralelas. Então, a técnica vai ser executada nesta direção. Por quê? Porque existe uma ênfase muito grande na parte do receptor, por se tratar da parte que maneja as armas.
katana, faca e tudo isso. Porém, quando nós colocamos o corpo e o braço em uma posição que nós consideramos antinatural, nós vamos ter uma completa alteração desses padrões. Mas vamos antes entender o que seria a estrutura horizontal e vertical de cada movimento. Se eu tenho o corpo do adversário no chão, ele está em horizontal, mas o braço está em vertical, a pressão vai ser realizada dentro do manancial. Ou seja, toda alteração, neste caso, considerando o braço, vai ser efetuada no ombro. Se o braço está na horizontal, toda a técnica vai ser efetuada na parte do receptor. Esse princípio, ele estabelece uma série de critérios dentro do que nós falamos de geometria funcional. Se nós falamos no Jujutsu, por exemplo, uma vez que eu altero o receptor, a pressão ela vai ser exercida indiretamente no afluente e no manancial. O que não ocorre no caso do Aikijutsu. Porque uma vez que nós alteramos o receptor, principalmente nesta vertente, nós vamos ter uma série de alterações que nós chamamos de estagnação ou de bloqueio, tanto no afluente como no manancial. Ou seja, enquanto que no Jujutsu, por mais que esteja estabilizado, ele pode de alguma maneira me empurrar ou me abraçar, a depender da forma como está sendo executada a técnica. No caso do Aikijujutsu, essa técnica vai ser efetuada alterando 3 pontos. Por isso é muito importante nós considerarmos um ângulo de 45 graus, ele vai afetar o músculo. Um ângulo de 90 graus, ele vai afetar o osso, e um ângulo de 120 graus, ele vai afetar os tendões. Então, se você observar bem, cada movimento dentro desta proporção, ele vai ter uma pequena alteração. Por exemplo, no caso do Kopô, onde as características das técnicas são realizadas em Kudaki, ou seja, os ossos fraturam em mais de 2, 3, 4 lugares, qual é a diferença disso? Nós temos a primeira técnica considerada shime de fechar, né? Que seria a luxação normal. A segunda técnica, nós temos o Hishigi. Hishigi seria como aplastar, como esmagar, né? E o Kudaki, ele vai além disso. São aquelas fraturas que geralmente elas vão criar não é uma microfratura, mas várias fraturas em torno da zona onde está sendo impactada. Então nós podemos dizer que a luxação ela vai fazer isso, o Hishigi ele vai fazer isso, que em geral é onde a técnica faz com que o osso quebre em forma de ponta, por isso as fraturas expostas. E no caso do Kudaki, existem fraturas que são realizadas em torção. Se nós considerarmos um pequeno detalhe de como seguramos a mão do adversário, no Jujutsu ele vai tentar segurar o mais firme possível no pulso. No Aikijujutsu ele vai tentar descer um pouco a mão para existir essa pequena alteração. No caso do Kopô, ele vai buscar esta alteração. Então você percebe aqui já esta parte da mão exercendo uma pressão sobre a linha do cotovelo como se fosse uma torção desta maneira. Então, enquanto que o Jujutsu, pela necessidade do Torite de segurar alavancas, tudo, busca uma pressão forte, o Aikijujutsu ele já desce um pouco mais, busca como se fosse uma espada, aonde ele está exercendo uma pressão na mão, né? Seria na mão e no braço ao mesmo tempo, nessa interseção, enquanto que o Kopô ele vai buscar sempre uma torção, obrigando a mão ou o braço a estarem numa posição mais de incomodidade. Ó. Sempre vai haver uma distorção, ou seja, vai buscar sempre uma pequena alteração que vai provocar um desconforto. Seria mais ou menos isso. Enquanto que no Aikijujutsu seria isto, no Kopô seria isto. Por quê? Porque vai dificultar para ele e vai facilitar o meu acesso aos dedos, às torções, às variáveis
e as sequências de técnicas de torções. Se nós falarmos nas fraturas de dedo, enquanto que no Jujutsu busca-se o apoio da mão para fraturar, no Kopô busca-se o ângulo dos próprios dedos para a torção. Veja bem, uma torção aqui, ela tem esta pressão neste sentido, torcemos para cá e se torce na diagonal. Então, a fratura ela é aqui, aqui e em diagonal os dois dedos. Então, existe uma variável muito importante. Ainda considerando a abertura dos dedos, técnicas essas, né, que vão caracterizar bem o Kopô. No caso do Aikijujutsu, ele vai usar unicamente a pressão como forma de acesso ao corpo. Nem sempre vai ser a fratura. No caso do Yubikudaki, né? Ainda que possa existir a fratura, o Aikijujutsu vai buscar sempre um ângulo onde ele possa se posicionar para imobilizar, atuar. E caso a imobilização seja no dedo, ele vai buscar sempre um ângulo reto, como estamos aqui, usando o chão como um apoio, enquanto que o Kopô vai buscar as torções e estruturas. Então é bem diferente, uma vez que o Jujutsu já faria isso, quase querendo levar toda a mão através do dedo. São pequenas diferenças, ou diferenças, perdoe-me, já estou misturando espanhol, diferenças circunstanciais dentro do aspecto estrutural. Se nós falarmos do aspecto cognitivo ou do aspecto funcional, existe a observação dos 4 dedos. Então nós temos esse dedo como elemento fogo, água, ar, terra e madeira. Ainda que em determinadas alterações, nós vamos ter a repetição do elemento fogo aqui, no caso do Kopô e do Aikijujutsu. Então nós temos, por exemplo, fogo, fogo, né? Movimento. Os mestres falam que você não consegue segurar nada sem o polegar, né? Não tem firmeza, não tem nada. Então fogo, fogo, água, ar, terra. Então se estudam as torções a partir das tensões que têm uma relação com o Ebunto, com a medicina. Então quando eu ataco terra e fogo, eu tenho linhas paralelas que vão estruturar. Quando eu ataco, por exemplo, ar e água, tenho outras linhas. Então todo este processo ele vai me ensinar quais os ângulos que eu quero das torções. Se nós falamos em Cotechineri, por exemplo, né, como que, no caso do Jujutsu, o elemento madeira vai atuar, porque ele imobiliza todo o corpo, já não consegue se mexer, mas como ele vai atuar, no caso do Aikijujutsu, se ele for o elemento terra juntando-se com o elemento fogo, né? Então as torções no mesmo lugar, em forma espiralada ou em forma de helicoidal. No caso do Kopô, você pode observar que não é somente a torção aqui, mas a pressão que exerce em uma torção indo neste sentido, né? Então a torção seria aqui, indo naquela direção, ó. Isso seria Kopô, onde existe este aprisionamento e em seguida esta fratura. Então uma série de detalhes, né? Ainda que estejamos falando aqui num nível 0 de detalhes, não estamos falando nem de hará, nem de coluna, nem de ombro, como as energias estão bloqueadas ou não estão bloqueadas, não falamos na parte da cervical, não falamos na parte do centro do corpo e as alterações possíveis e impossíveis, uma vez que nós temos 32 tipos de vazios. Enfim, nós estamos fazendo uma pequena introdução para que você possa começar a se despertar para enxergar nas técnicas algo a mais do que simplesmente a forma, tá? Por quê? Porque do contrário nós vamos ter apenas um colecionismo de técnicas e não vamos saber o que estamos falando, ou o que estamos praticando ou fazendo. Eu espero que você tenha entendido e eu te vejo na próxima aula.